nossa conversa de hoje é com a irmã Maria Julieta Mendes Dias, religiosa do Sagrado Coração de Maria. Bom dia. Bom dia. Começando por uma questão mais biográfica, mas que sendo biográfica nos ajudará também a perceber alguma coisa em termos de contexto. O que é que a levou a decidir um dia abraçar uma vida religiosa, uma vida de votos, como se costuma dizer? É muito simples. Eu, desde pequena, que senti um fascínio pela pessoa de Jesus Cristo. E à medida que o tempo ia passando, esse fascínio aumentava e chegou um momento em que eu pensei, eu quero gastar a minha vida a falar dele, aos outros. Ora, há 50 anos, em outubro vai fazer 48 que saí de casa, portanto, cerca de 50 anos, eu só tinha duas hipóteses. Uma rapariga, há 50 anos, só tinha duas hipóteses para fazer isto, para falar de Jesus Cristo. Ou ser catequista ou ser freira. Eu, catequista, confesso que não gostava das catequistas que tive e das que eu conheci, porque eram raparigas sisudas, não brincavam, não tinham uma vida normal de diversão, não sabiam rir, não sabiam brincar. E depois, no fundo, eram os pós-mandados do padre, do pároco, é que dizia o que devia fazer. E eu, isso para mim, não. E depois também, digamos, o espaço que tinha para falar de Jesus Cristo era muito limitado, porque eram as crianças, os adolescentes da catequese. Enquanto eu queria mais. E, entretanto, eu fui estudar para o colégio e vi as freiras que trabalhavam e obrigavam-nos a trabalhar, a estudar ali assim, à grande e à francesa, só que, quando era na hora da brincadeira, elas brincavam tanto como nós. Eram as primeiras a brincar. E aí eu disse, mas isto é ótimo. Tenho sempre gente nova. Todos os anos entra gente nova. Portanto, eu tenho sempre gente nova a quem falar de Jesus Cristo, por um lado. Por outro lado, as freiras que estão aqui, eu sou da Guarda, portanto, foi na Guarda, assim bem, as freiras tanto depressa estão aqui na Guarda, como estão no sul, como estão no norte do país e até pelo mundo fora. Portanto, o espaço que eu tenho para falar de Jesus Cristo é ilimitado. E foi isso que me trouxe para a vida religiosa, mais nada. Mas está-me a desconstruir um bocadinho a ideia, se calhar errada, que temos, não é? De que, então, a vida religiosa, a vida de freira, não é essa forma como caracterizou as suas catequistas de sisudas e que não brincavam. Pois não, porque para mim isso não resultava. Porque enquanto, de facto, as freiras que eu conheci eram freiras alegres, quando era trabalho, como professoras eram do mais exigente que eu conheci, mas depois na brincadeira brincavam como nós, não é? E, portanto, foi isso que me trouxe, foi isso que me fascinou, porque era o eu entrar para a vida religiosa era mesmo só para falar de Jesus Cristo aos outros, mais nada. Depois de entrar, encontrei outras dimensões que enriqueceram, digamos, o meu ser freira. Que é, à medida que eu fui lendo e estudando melhor os Evangelhos, eu descobri, que não tinha descoberto antes de entrar, a dimensão da fraternidade universal. E aí, para mim, foi um clique. Assim, eu aqui estou a viver já, agora, aqui e agora, o ser irmã de toda a gente, do mundo inteiro. Portanto, quando Jesus dizia, vós sois todos irmãos, não é uma coisa abstrata, é uma coisa que eu posso viver na pele. Eu vivo com irmãs que não têm nada a ver com o meu temperamento, com a minha maneira de ser, com a minha cultura, e, no entanto, vivemos de facto como irmãs. Isto é uma escolha. Eu não posso dizer que reconheço em cada pessoa um irmão ou uma irmã, mas depois vivo isso no abstrato. Não. Eu posso, a vida religiosa trouxe para mim essa dimensão do concreto, da vivência da fraternidade universal no concreto. Mas essa vivência no concreto
para uma ordem religiosa, para um instituto religioso, está, no fundo, balizada por aquilo que são os votos, por aquilo que é a regra, isto é, o conjunto de normas para seguir, quer na vida do indivíduo, quer na vida do coletivo, do grupo. Hoje em dia, século XXI, portanto, já 50 anos depois do início dessa sua caminhada, como é que hoje é possível compaginar uma vida de regras e de normas com este buliço, com este ruído constante que nós temos hoje em dia? As regras são fundamentais e houve uma época da vida, da sociedade, em que esqueceram as regras. E nós percebemos como é que as coisas evoluíram e hoje volta-se de novo a perceber que há regras que é necessárias. E o viver em comum implica necessariamente regras. Claro que as regras que hoje tem a vida religiosa não são exatamente as que tinha há 50 anos. Eu, quando saí de casa para nunca mais voltar à casa dos meus pais. Tínhamos os silêncios, eu durante o dia, só nas horas de lazer, nas horas que nós chamávamos de recreio, é que podia falar à vontade e podia dizer o que me viesse à cabeça. Porque durante o dia eu tinha de manter um silêncio e então à noite silêncio rigorosíssimo. Há uma série de coisas nas saídas, nunca se podia sair para a rua sozinha, portanto tínhamos de ir pelo menos duas. Hoje, dada a situação, dada também a característica da minha congregação, que é uma congregação apostólica, portanto, se é apostólica é para estar junto das pessoas. E, portanto, houve algumas regras que caíram. Claro que as regras fundamentais, essas não caem, que são os votos, de facto, da pobreza, da castidade e da obediência. E essas, não sei, e essas permanecem hoje válidas como há 50 anos. E depois o viver em comum implica, porque também numa vida de casados é evidente que o marido e a mulher não podem, e os filhos não podem andar a seu bel prazer sem mais nem quê. Têm pelo menos de organizar a vida em família. E portanto nós, é a família religiosa que também organizamos a nossa vida em termos de umas com as outras e portanto estabelecemos as nossas normas comunitárias que nem sempre, não têm de ser necessariamente iguais em todas as comunidades. Pegando numa questão que referiu, e já que hoje em dia o mundo cristão católico tem um Papa que tem o nome Francisco, que nos remete imediatamente para um horizonte de pobreza franciscana, podemos dizer até, como é que entende o lugar, a função social do ser freire ou de uma congregação religiosa nesse quadro de um voto de pobreza, quando, por exemplo, nós sabemos que uma boa parte das congregações religiosas têm a sua vida financeira em torno de colégios vocacionados não para a pobreza, mas para a elite. Como é que se resolve isso? Utilizando, digamos, um chavão vulgar, é assim. A instituição é rica, as freiras são pobres. Portanto, esse é o chavão. Continuando. Portanto, é o chavão de que está. A verdade é que eu não tenho nada de meu. E portanto, aí é o que recebemos, quer a nível de ordenados, quer a nível de pensões, pomos tudo em comum. E pertence à comunidade. E se eu preciso de alguma coisa, se alguma irmã precisa de alguma coisa, bom, a comunidade dá o que essa irmã precisa. Portanto, individualmente não temos rigorosamente nada. Agora depende muito, de facto, de pessoa para pessoa, o viver, isso por norma, por regra, nós, Coração de Maria, somos, digamos, por constituições, nós temos de levar uma vida simples,
adequada ao trabalho que fazemos. Mas então, digamos que há uma diferença muito grande entre voto de pobreza, que implica essa tal vida simples, sem bens e com uma vida em comunidade, e voto de dedicação à pobreza. Sim, agora, só que o que o voto implica em cada freira é que o dinheiro não seja nunca valor absoluto. Nem o gastar. Porque temos é de pensar nos outros que têm uma pobreza imposta. Enquanto nós temos uma pobreza por opção, por escolha, temos é de pensar naqueles que têm uma pobreza imposta, umas vezes pela sociedade, outras vezes por muitas, e que são de facto pobres. Ora, nós devemos é lutar, devemos é trabalhar para que essa pobreza imposta seja erradicada. E muitas vezes, de facto, não se vê no concreto quando efetivamente nós estamos num colégio que é frequentado por uma elite, porque é frequentado por quem pode pagar, não é? Só que o nosso ideal é educar. Que isto é verdade que pode ser muito, muito abstrato, mas o certo é que, como ideal, nós temos de educar para a justiça social, para que essas elites que amanhã poderão estar em postos-chave da sociedade possam, de facto, erradicar a pobreza no país. Este é o sonho, este é o ideal, isto é o que as nossas constituições nos pedem. Se o fazemos com competência nesse nível, com eficácia, já. Já que estamos a falar sobre a intervenção no mundo concreto, não é? Hoje o cristianismo, hoje o catolicismo, de uma forma mais concreta, tem um grupo de desafios à frente extremamente grande. Todos sabemos, ao longo das últimas décadas, a erosão da prática católica, da identidade católica. Como é que vê hoje em dia o catolicismo nesta nossa sociedade, em que todos os indicadores, desde batizados a casamentos, ou exatamente ao contrário, a divórcios, no fundo, nos mostram que o catolicismo está cada vez menos enraizado? Aí eu penso que foi culpa nossa, quando eu digo culpa nossa, embora nós freiras não pertencemos de forma alguma à hierarquia da Igreja, nós somos consideradas leigas, portanto não somos de maneira nenhuma ligadas à hierarquia, mas essa hierarquia e nós, porque nós fizemos de facto o anúncio de Jesus Cristo, até mais do que às vezes muitos padres, o fizemos mal. E portanto a essência do cristianismo não passou para os que se batizaram e, portanto, que são católicos pelo batismo e portanto, há coisas da mensagem de Jesus Cristo que nós, católicos, esquecemos e que não faz parte da maneira de ser e da maneira de organizar a nossa vida, de atitude perante a vida. Porque se o fosse, garanto-lhe que o mundo seria melhor. Se os cristãos, os católicos e na vivência do Evangelho, qualquer cristão, se nós fôssemos efetivamente cristãos, se eu fosse profundamente cristã, eu pautaria sempre a minha vida segundo os ensinamentos de Jesus Cristo e aí lhe garanto que o mundo bastava que houvesse assim, uma meia dúzia de homens e mulheres profundamente cristãos e que falassem na autenticidade da vida de Jesus Cristo que o mundo mudava. A solução, digamos assim, estaria mais em mostrar essa autenticidade da vida de Jesus Cristo, ou estaria também
no fundo, não na mensagem de Jesus Cristo, mas naquilo que é a instituição, na forma como a instituição lida com o mundo e interage com o mundo? Para mim, o fundamental é a vivência e mostrar como é que Jesus Cristo anunciou o reino e, portanto, como é que ele... Jesus Cristo veio para que todos tenham vida e a vida em abundância. E, portanto, era demonstrar como é que nós, vivendo a mensagem de Jesus Cristo, tínhamos, de facto, mais vida e essa vida com abundância, digamos, em qualidade de pujança de vida. A instituição era essa uma das funções que devia ter, era mostrar isso. Só que nós sabemos também as instituições, isto é, todas as instituições, a determinada altura, começam a preocupar-se com a instituição em si. E isso, pronto, fica um bocadinho escondido, fica um bocadinho esquecido a mensagem evangélica. E esse é um dos grandes riscos, um dos grandes perigos de qualquer instituição. Pois, exatamente em torno da ideia de instituição, com este novo Papa, criaram-se, enfim, expectativas imensas, que começaram, enfim, pela escolha do nome, por alguns pequenos episódios. Que expectativas é que o mundo, quer católico, quer não católico, mas à medida em que é uma figura mediática que, de facto, cria opinião, cria hábitos, cria imagens, em que medida é que se pode esperar alguma mudança do pontificado deste Papa Francisco? As expectativas são grandes. E eu própria fiquei deslumbrada com alguns gestos deste Papa e que para mim foram muito significativos. Mas um homem só, aliás, ele teve a noção, porque ele já o disse, que um homem só não pode mudar, digamos, o peso de uma instituição como é a Igreja Católica, e nós sabemos que há problemas grandes. Se este Papa conseguisse, digamos, reorganizar a chamada Cúria, para mim, era um salto qualitativo muito grande. Este ano passam 50 anos sobre o Vaticano II. É corrente dizer-se para aí que ainda falta cumprir muita coisa do Vaticano II. Enfim, há 50 anos atrás, parece que a Igreja Católica já tinha a noção que precisava de fazer um adjornamento. Que o fez numa reflexão imensa, longuíssima, com textos magistrais que nós temos hoje. O que é que faltou para que esse adjornamento que aconteceu em tese ainda não tenha tido lugar? Ou pelo menos muita gente acha que ainda não teve lugar como deveria ter tido? É o peso da instituição. De facto, apareceu há 50 anos, apareceu um pouco antes de 50 anos, apareceu João XXIII, que foi um homem, também um Papa, que deslumbrou as pessoas e que ele próprio utiliza a metáfora de que abrir as janelas, era preciso abrir as janelas, e ele abriu. E convocou o Vaticano II quando ninguém esperava isso. E, de facto, na preparação do Vaticano, a Cúria tinha praticamente documentos já elaborados, eram só aprovados, e o Papa, o João XXIII, de facto, os documentos tinham de ser feitos pelos conciliares e levaram uma direção totalmente diferente, que de facto são os documentos que nós hoje temos, que são de uma riqueza enorme, de uma abertura enorme à Igreja, à sociedade, às realidades contemporâneas. Só que os tempos passaram e algumas pessoas na Cúria ficaram e regrediu-se muito e fechou-se muito, e portanto há coisas que não seguiram o seu trajeto, que parecia
levarem, porque precisamente alguém os bloqueou, alguém voltou para trás. E é esse o perigo sempre, mas isso em tudo, em todas as renovações que há, perdendo-se um bocado a vigilância, há sempre esse perigo de alguns que não gostaram da abertura, que não gostaram da renovação, de tentarem subtilmente, de maneira a não deixar avançar muito essa renovação. E foi isso que aconteceu, a meu ver, foi isso que aconteceu com o Vaticano II. Com este Papa, as perspectivas são imensas, porque de facto aqueles gestos de não poder, da não papolatria e do poder, para mim eu fiquei completamente deslumbrada quando ele, no primeiro momento que aparece, ele vem despojado de todas, digamos, os adornos de poder. E só põe a estola, que de facto a estola é, digamos, é o símbolo do poder sacerdotal, da bênção. Ele só põe a estola no momento em que vai dar a bênção ao povo e acaba de dar a bênção e imediatamente a tira. E depois não se apresenta como Papa, apresenta-se como Bispo de Roma. Isto, de facto, é extraordinário. Extraordinário. E estes gestos, e que foi naquele momento, para mim, assim, alto lá, temos um Papa que é do povo de Deus, que é povo de Deus. E ele parece que está apostado em refazer, digamos, a cúria, em refazer, reorganizar os serviços do Vaticano. E se for possível ele fazer isso, para mim, é ótimo. Valeu a pena, seja porque ele já não é novo, não é? Mas seja poucos anos, o João XXIII só esteve cerca de 5 anos e pouco, como Papa. E fez o Vaticano II. Se este também se arrumar a casa, será ótimo. E por falar em casa, saindo do Vaticano e indo para a nossa casa mais próxima, também hoje em dia temos em Portugal, em Lisboa, grandes mudanças. Temos um novo patriarca. Também a Portugal, acho eu, pelo menos enquanto investigador, enquanto quem está de fora, vejo que o cristianismo católico tem grandes desafios. Enfim, já falámos sobre a erosão de uma certa identidade católica mais tradicional. No seu entender, quais são os grandes desafios que se colocam ao catolicismo em Portugal? A cultura religiosa. Nós, católicos, somos muito ignorantes em termos religiosos. Temos uma fé mais baseada nos sacramentos ou nas devoções. Não temos uma fé crítica, não temos uma fé reflexiva. Eu penso que esse que é um dos grandes males da Igreja Católica em Portugal. Que precisávamos de investir mais na reflexão, no conhecimento das coisas e não sermos uns cristãos de sentimento puro e simples. O sentimento é necessário, porque nós temos de pôr sentimento naquilo que fazemos, temos de pôr paixão naquilo que fazemos. Mas isso só não chega. E penso que um dos males do catolicismo em Portugal é a ignorância do religioso. E, portanto, era investir na educação. A semana passada, faz hoje precisamente 8 dias, que uma paquistanesa, se a memória não me falha, Malala, que foi baleada por causa
da mania que ela tinha de estudar e de levar outras colegas a estudarem, ela felizmente não morreu e a semana passada foi à ONU dizer que o importante para sermos pessoas, para sermos válidas na sociedade onde estamos, precisamos de estudar. Isto, homens e mulheres, portanto, o ensino, o saber é fundamental. E na fé, uma fé esclarecida, uma fé que esteja pronta a dar razões da sua experiência, é fundamental. Mas uma certa matriz sociológica do catolicismo em Portugal torna isso um pouco diferente, um pouco difícil, porque temos essencialmente crentes acima de uma média etária que já não é o mais propício, não só para estudar, como têm hábitos completamente diferentes. Temos uma distribuição geográfica também mais fora dos centros urbanos que nos centros urbanos. O que é que seria possível fazer de concreto para atalhar essa falha? Pois não sei bem, mas é investir no ensino e no ensino aberto. Porque às vezes o ensino, em termos religiosos, muitas vezes cai no fanatismo, cai na coisa. E isso, nada disso. Portanto, isso é a pior coisa que pode acontecer. Agora, mesmo gente, eu lembro-me de há muitos anos, aqui em Lisboa, numa paróquia, em que chamaram a comunidade onde eu estava para fazer catequese com crianças, mas nós, as irmãs que estávamos, de facto, não tínhamos, porque isto para ensinar também crianças é absolutamente necessário ter qualificação, saber, ter alguns conhecimentos pedagógicos, precisamente para fazer passar a mensagem e para sabermos ensinar às crianças. E nós, as que estávamos, não tínhamos mais, era para falar com jovens, com adultos, mas com crianças não tínhamos. E sabíamos que, à partida, nós não seríamos, digamos, umas boas catequistas. E lançámos o repto de porque é que, se nós, em vez de ensinarmos as crianças naquele ano, se ensinássemos os pais. E assim os pais podiam, em casa, eles serem os catequistas dos seus filhos. Aliás, era uma experiência que eu tenho de casa. O meu conhecimento de Jesus Cristo não foi das catequistas, não foi foi da minha mãe. Eu costumo dizer que eu conheci Jesus Cristo com o leite da minha mãe. Portanto, em casa a minha mãe é que me soube transmitir. Ora, se nós fizemos isso durante um ano em que nós tínhamos adultos, pais e avós, homens e mulheres, alguns analfabetos, outros licenciados, e lhe garanto que foi um ano extraordinário. E era muito gratificante ver gente, tínhamos um homem e uma mulher de 80 anos, fascinados com o estudo que nós tínhamos dos Evangelhos. E, portanto, se nós fôssemos capazes, nós como Igreja, fôssemos capazes de entusiasmar as pessoas a conhecerem mais e melhor a mensagem de Jesus Cristo e de pensarem pelas suas próprias cabeças, garanto-lhe que... Eu não resisto a uma provocação. Fala em conhecer Jesus Cristo pensando pelas próprias cabeças, fala em ensino que leva à crítica, mas essa forma pedagógica, essa dimensão pedagógica, essa forma de trabalhar com o outro, seja o catecúmeno ou não, mas essa forma, no fundo, não de lhe dar conhecimento, mas de o questionar, de o levar a questionar, essa forma não é, pelo menos, incómoda para uma religião que, acima de tudo, tem uma dogmática? É e não é. É e não é. Garanto-lhe que as pessoas, quando são confrontadas com esta forma de conhecerem Jesus Cristo e a religião, ficam muito mais
ficam muito mais fascinadas e entendem melhor. Eu preparei, durante vários anos, mais de 20 anos, que eu preparei jovens adultos para o batismo. E terminou dizendo-me: ainda bem que os meus pais não me batizaram quando era pequeno, porque eu era o único do meu círculo de amigos, era o único que eu não sabia nada de religião, e agora eu sei mais do que eles. Claro que isto não é que então as pessoas se batizem só quando são adultos. Não, não é isso, porque para mim faz muito sentido batizar em criança. De qualquer modo, é assim, é porque efetivamente os amigos tiveram uma catequese tradicional. Terminada essa catequese de criança, adolescente, nunca mais tiveram nada. E ele já teve, digamos, por ele mesmo. Aliás, foi isso que me levou a mim a estudar teologia propriamente dita. Era de eu ter os conhecimentos mínimos para poder eu ler o Evangelho e poder saber o que é que lá está. E o que é que hoje eu posso tirar do Evangelho para a minha vida, para a vida dos outros, para que os outros tenham mais vida e a tenham em abundância. Irmã Maria Julieta, obrigadíssimo por esta conversa, por este pedaço. Foi uma conversa bastante rica. Obrigado por ter estado connosco. Tá. Eu tive gosto também de estar.